Tá podendo estar aqui com vocês, e nós temos hoje a palavra muito boa, continuando do livro de Romanos, no capítulo 6, né, nós fizemos a última aula do capítulo 5, agora vamos dar o capítulo 6, e benção, Kênia, paz do Senhor, o Bruno, né, a Guilmar, Marilda, essa palavra de hoje, nós estamos dando continuidade a essa saga que nós estamos, né, no livro de Romanos, e se você perdeu algum dos ensinos, vocês podem estar também assistindo pelo YouTube, eu estou postando todos os ensinos lá, então você pode recapitular, rever, é um ensino muito bom, na questão dessa carta que Paulo escreveu à igreja de Roma, e é um prazer, eu estou me deliciando nessa carta, aprendendo, crescendo, tendo uma visão melhor do que, né, de Deus, do nosso papel como cristão, como crentes, e para mim tem sido uma bênção, né? Principalmente ministrando a aula, a gente aprende dobrado, né? Então eu quero começar essa aula. Eu vou pedir pro meu fiel escudeiro aí, Bruno, abrir pra gente uma oração, pedindo para que Deus abençoe esse ensino. Por favor, se você puder, Bruno. Ok, Rafael. Algumas dificuldades técnicas, mas vamos lá. Não, tranquilo. Vamos baixar nossas cabeças, entrar em contato com nosso Deus Pai, que todos os dias nos acorda com um breath of His life, and pedir a Ele, Jesus, esteja conosco aqui, traz Tua presença para esse encontro. Nós estamos aqui para ouvir Tua palavra, estudar Tua palavra, conhecer sobre o Teu reino. Que o Teu reino venha a nós, Pai. Deus. Que a nossa vida seja repleta da Tua presença. Sim, Jesus. E que cada um de nós seja luz. Sim. Seja luz na vida de outros. Deus. Que a gente possa, cada passo, cada pessoa que nós encontramos, a gente possa estar refletindo a Tua presença e abençoando a vida de cada um que entra em contato conosco, Pai. Jesus. É isso que a gente pede. E agradecemos por cada dia na Tua presença, por cada dia, por essa semana que se passou. Obrigado, Deus. Cada diazinho que o Senhor nos concedeu, sim, enquanto nós esperamos ansiosamente a Tua volta. Deus. Amém. 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 Obrigado. Então, vamos dar início e só conectar aqui. Saindo aqui. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Deixa eu compartilhar aqui minha tela de Romanos 6. Joia. Então, recapitulando, uma carta, Paulo escreveu à igreja de Roma, uma igreja que ficou bem conhecida pela sua, né, a sua fé, a sua devoção a Cristo, ao cristianismo, né, que nós sabemos na época não era igual era hoje, né, nós estamos falando aí uma época, algum tempo depois que Jesus morreu, a igreja sendo levantado, o apóstolo Paulo preso nessa carta, né, ele estava preso escrevendo essa carta e mandando, enviando às igrejas, e ali essa igreja se destaca, né? No capítulo 6, ele começa dizendo assim: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Quando Paulo faz essa pergunta retórica, né, colocando uma pergunta para que nos faça pensar, nos faça questionar, né, ele está se referindo à lei, né, que é o Antigo Testamento, aonde
os mandamentos foram estabelecidos, aonde mostrou para nós que nós não conseguíamos acompanhar a lei, não conseguíamos obedecer a lei, né, e mostrou quão pecador nós éramos, né? Nós somos, né? Agora não somos mais, né? Estamos em um reino de nós que aceitamos a Cristo. Mas ele está se referindo àquela a lei, os antigos mandamentos, aquilo que o homem não conseguiu cumprir, e está se referindo também à graça, né? A graça é uma nova dispensação de Deus para o homem, para a terra, né? Para nós, né? A graça é fruto daquilo que Jesus fez na cruz, né? Nós não, um homem pecou, trouxe toda a consequência do pecado para a humanidade, e um segundo homem, né, que é Deus, Jesus, se entregou numa cruz e abriu uma nova era, abriu um novo tempo, né, para nós, para aquilo que nós estávamos condenados, né? Ele levou as nossas condenações. Nele nós nos tornamos não mais reféns do pecado, da condenação do pecado. Nele nós nos reconciliamos com Cristo. E ele aponta aqui, então vamos pecar, continuaremos pecando para que a graça aumente, né? Porque a Bíblia fala que aonde nós estávamos lendo nos capítulos passados, né, aonde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Então, nós não devemos abusar da graça, né? Ele pergunta aqui, faz uma pergunta retórica. Continuaremos pecando para que a graça aumente? Então, se nós vamos pecar para que nós vejamos mais da graça de Deus? Não, né? A graça ela foi liberada, mas nós não fazemos mais parte do reino do pecado. Uma vez nós estávamos no mundo, uma vez quem dominava sobre nós era o pecado. Uma vez nós fazíamos parte do reino das trevas, né? A Bíblia fala que nós fomos transportados, né, do reino das trevas para o reino da luz. Então hoje nós já não estamos mais sobre esse reino do pecado. Nós, de fato, vivemos em um mundo por consequência do pecado, vivemos em um corpo que tem consequências do pecado adâmico, mas o poder que é sobre nós estamos debaixo de um poder daquilo que foi feito na cruz por nós, né? Uma vez que nós aceitamos Jesus, nós já não estamos mais debaixo do poder do pecado sobre as nossas vidas, né? Nós entendemos a verdade e deixamos a prática do pecado de lado, né? Nós não vivemos mais pela prática do pecado como antes, né? Não que nós não pecamos, nós continuamos errando, pecando, mas a diferença agora é que nós não vivemos pelos pecados, não vivemos em obediência ao pecado, nós deixamos, nós nos arrependemos, né? O crente ele anda em arrependimento, né? E mudança. Então a diferença é essa. No versículo 2 diz assim: de maneira nenhuma, nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Mais uma vez, ele está enfatizando aqui o que eu acabei de falar, né? O reino do pecado, a nossa obediência ao pecado, que antes nós vivíamos, né? Os nossos próprios desejos, as nossas próprias vontades, o nosso eu, né? Nós já não vivemos mais nessa submissão a esse eu, a esses desejos, as coisas que o mundo tem a oferecer. Não, nós estamos agora submetidos à vontade de Deus, submetidos à palavra de Deus. Como, Rafa? Você está nesse estudo, aprendendo de Deus, assim, se santificando mais, conhecendo mais a Deus, o que Ele quer, conhecendo mais o nosso Pai. Então, isso demonstra que você já não está mais, você poderia estar em 1000 lugares, né? Tem tanta coisa aí que o mundo quer oferecer, mas você escolheu estar aprendendo mais de Deus, escolheu estar nutrindo a sua alma, o seu espírito, trazendo paz. Nós falamos na aula passada, né? Uma vez que nós
aceitamos esse Jesus, uma vez que nós fazemos a paz, nos reconciliamos com Deus, nós ganhamos uma paz que excede a paz do entendimento humano, a paz que o mundo não tem a oferecer. Calvin fala, uma serenidade de mente. Isso é o que Deus faz para nós. Então, nós temos esse privilégio hoje de não estarmos mais debaixo do poder sobre nossas vidas do pecado, né? Dos fazeres da carne. Nós estamos debaixo hoje da justificação de Cristo sobre nós, do sangue dele que nos comprou, nos pagou. Ele agora é o nosso dono, ele agora é aquele no qual nós nos submetemos. A palavra dele agora é a palavra de autoridade sobre as nossas vidas, que nos dá direcionamento, nos ensina. Então, é sobre esse... no inglês, eles falam realm, né? Eu não sei uma tradução para o português, mas é sobre esse poder sobre nossas vidas agora, né? Cristo é quem domina, Cristo é a quem nós nos submetemos. O apóstolo Paulo estava preso e ele começava as cartas dele, né, falando preso em Cristo, ou preso por Cristo, alguma coisa assim, que no grego nos fala uma pessoa que era escrava, né, no grego é chamado doulos. Nós hoje nos tornamos escravos de Deus. É forte, mas não é dessa maneira com essa conotação que parece, desse jeito que nós vimos, né, a escravidão. Não, é diferente, né? A nossa humanidade, a nossa mente humana, para falar das coisas divinas, nós não conseguimos chegar ao potencial todo de falar das coisas divinas. Por isso que Deus teve que trazer simbologias, parábolas e muitas outras coisas na Bíblia para nós podermos entender das coisas espirituais. De tamanha a dimensão, né, desse Deus, né? Então ele fala com a gente de uma maneira que nós venhamos a entender como, né, para a gente caber na nossa mente humana, né? O versículo 4, assim... Não, versículo 3. Ou vocês não sabem que em todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, somos batizados em sua morte? Então, nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na morte dele também. A morte de Cristo representa para mim, para você, que nós também morremos junto com Cristo. E quando eu digo que nós morremos junto com Cristo, eu estou falando que nós também deixamos o nosso antigo eu, nós nos tornamos uma nova criatura. Então, Cristo levou com ele os nossos pecados, as nossas condenações, e ali também foi um novo rebirth, um novo nascimento para nós, para mim e para você, para a igreja de Cristo, para aqueles que aceitam a Cristo. Né? Então, foi um novo tempo, no tanto que é tão forte isso, né, que o calendário humano mudou, né, foram contadas as datas depois que Cristo morreu, e foi marcante, foi um divisor de águas, mas não só nessa parte terrena, né, quando Jesus impactou, mas na parte espiritual também, da nossa escravidão para o pecado, nos libertando, né? O véu foi rasgado, a Bíblia fala que o véu foi rasgado, e hoje nós temos acesso ao Pai novamente, por causa do sacrifício de Jesus e obediência, né? A morte de cruz por nós. Então nós fomos batizados em sua morte. A morte dele também foi a nossa, para o nosso antigo homem, para nossos velhos hábitos, para o nosso velho jeito de pensar, para as velhas práticas que não agradam a Deus, né? Então foi uma morte também para nós que representa. No versículo 4 diz assim: portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Então ele está trazendo aqui, nós também necessitamos viver uma vida nova em Cristo. Eu gosto muito da passagem de Romanos 12, menciono sempre quando eu posso,
que lá fala, né, sobre nós sermos, nos colocarmos, né, a obediência a Deus, para que nós venhamos a experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Então, viver uma vida nova é ser obediente a Ele agora. É não ser mais obediente aos seus desejos, à sua carne, a que o mundo tenta nos influenciar. Não, a palavra de Deus é soberana. O Espírito Santo me direciona para essas coisas aqui. O Espírito Santo me direciona para tal coisa, para fazer isso, aquilo. Então, nós somos obedientes hoje a Deus, a sua palavra, ao seu Espírito Santo, que foi deixado para nós como consolador, guia, o que guia as nossas vidas, que nos dá entendimento das coisas espirituais. Então, nós devemos mostrar um estilo de vida novo, né? O que nós fazíamos, nós não fazemos mais. Se nós quem roubava não rouba mais. Quem praticava coisas imorais não pratica mais. É o fruto da vida nova. Quando a Bíblia menciona fruto, ela está mencionando sobre uma nova vida com resultados diferentes. O fruto é isso. Resultados diferentes nessa nova vida em Cristo. No 5 diz assim: se dessa forma fomos unidos a ele, na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então aqui ele está apontando também para volta, né? Ele está apontando também para quando nós iremos reinar com Cristo, que nós seremos seremos também na semelhança da sua ressurreição. Nós sabemos que Jesus morreu, ressuscitou, apareceu para os discípulos depois em um corpo glorificado, né? Um corpo que transcendia a naturalidade de um corpo terreno. E aquilo representa para nós aonde nós estamos indo também, representa para nós o que nos aguarda para essa promessa de Deus para o crente, para mim e para você. Né? Então nos aguarda, né? Nós temos um entendimento bíblico que nos aguarda também algo desse sentido, um corpo glorificado, algo, né? Um lugar que não haverá dores, um lugar que será, né, justo, um lugar. O ser humano não foi feito para morrer. Por isso nós não conseguimos lidar muito bem com luto. Deus não criou eu e você, Deus não criou o homem para morrer. Nós fomos criados para a vida eterna. Então, a consequência do pecado nos trouxe a morte. O salário do pecado é a morte. Então, quando o homem pecou, ali entrou também a morte, entrou também doença, entrou também, né, o que nós vemos hoje, guerras, problemas, né? Então, o que nos aguarda é um reino eterno, é uma vida eterna, é um corpo que é diferente desse que envelhece, que fica doente. Então, ele está apontando para essa questão de que Jesus mostrou para nós o que nos aguarda. Versículo 6: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Ou nós somos, ou quem reina nós é o pecado, ou quem reina sobre nós é Deus. Então nós temos que estar nos analisando. Eu e você, a Bíblia nos garante que quem reina sobre nós é Deus agora, né? Nós que aceitamos Jesus, nós não estamos mais debaixo do reino do pecado. Tá? Então, o pecado não deve ser aquilo que domina o crente. O crente não é dominado pelo pecado, o crente é dominado por Deus, o crente é dominado pelo Espírito de Deus sobre ele. A palavra de Deus que direciona. Né? Então, nós temos que nos analisar, né?
Se verdadeiramente estamos, né? A Bíblia nos garante isso. Só que também existe a nossa escolha, existe também a nossa a contrapartida, né, em relação a isso. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Então, apontando mais uma vez para a questão de que nós iremos viver com Cristo novamente, né? Teremos um reinado com esse Deus, e a nossa promessa é uma promessa de vida eterna. Então, a morte de Cristo nos traz uma vida de obediência a Ele, nos traz uma vida de busca à santidade, e nós agora, né, temos o prazer em não mais viver a vida por nós mesmos. Antes, antes de Cristo, nós, sobre o poder do pecado, sobre o poder das influências do mundo, né, sobre nós vivíamos para nós mesmos. Você pode até falar assim, mas eu ajudava muitas pessoas, isso, aquilo, mas era aquela coisa, né? As minhas pessoas, os meus irmãos, a minha família, os meus amigos, o meu trabalho, a minha carreira, os meus filhos, o meu marido. Então nós vivíamos, o foco antes era eu, os meus, as minhas coisas, uma vida self-centered, fala no inglês, centralizada para si mesmo. Hoje, o foco meu, o seu, o foco do crente hoje não é mais nele, nas coisas dele. O foco nosso hoje é em Cristo. O foco nosso hoje é em agradar a esse Deus, em buscar trazer a justiça de Deus para a terra. O foco nosso hoje é em obedecer a Deus, né? O foco nosso hoje é em levar a palavra, transformar esse mundo com ser o sal e luz desse mundo. Então, já não é mais o foco que nós tínhamos antes, né? Que parece e né, um foco bem egoísta. Até quando nós falamos, mas eu faço as coisas para os outros, mas você faz para quem, para você, para alguma coisa sua, que acaba sendo um egoísmo. E hoje nós deixamos, né, até isso nós somos tratados em Cristo, né? Cristo nos ensinou aquele que poderia vir como rei, veio para servir, né? Então é interessante como a palavra de Deus, como o evangelho é luz, a Bíblia fala que o evangelho é luz, lâmpada para os nossos pés, né? Lâmpada por quê? Porque no mundo tão escuro, em um mundo em qual as pessoas vivem por si, pelos seus próprios desejos, o evangelho nos ensina a viver por alguém, Cristo, Deus, e a viver pelos próximos, né? Então é tremendo, né? O quanto é um trabalhar em nós esse evangelho. No versículo 9 diz assim: pois sabemos que, tendo sido o resultado dos mortos, Cristo não pôde morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. A morte não parou Jesus, né? Ele venceu a morte. A nossa garantia em Cristo é que ele venceu a morte, ele ressuscitou. Nós, como crente, né, o que diferencia o cristianismo de muitas outras religiões é que o nosso Deus, Jesus, venceu a morte, ele ressuscitou. Tá? As outras religiões, e você pega muitas religiões que parecem ser parecidas com o cristianismo, parecem bem similar ao cristianismo, mas quando você vai perguntar, mas você acredita que Cristo ressuscitou, que ele é Deus também, né? A Trindade, né? É um Deus em três essências, é um Deus trabalhando em três pessoas, mas é um só Deus, são três essências dele trabalhando. E ali você vê que eles não acreditam, e o nosso ponto mais crucial é
a morte de Jesus por nós, nos garantindo vida eterna, nos lavando, nos comprando. Então, sem a morte de Cristo, nós não teríamos reconciliação com Deus. Tá? É crucial para o nosso entendimento, para a nossa doutrina cristã, saudável. Tá? Versículo 10, porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Morreu pelos nossos pecados, morreu para a nossa salvação, né? Pagou o preço para nós, se entregou em morte de cruz por nós. A Bíblia fala que ele está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Então é plano divino de Deus para nós. Versículo 11. Da mesma forma, considere-se mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Então hoje nós morremos para o pecado e nascemos para Deus. Nascemos para servir esse Deus a partir de agora, né? Depois que aceitamos, depois que aceitou Jesus, o velho homem morreu, não é? 12. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo com que vocês obedeçam aos seus desejos. Ele traz aqui a lembrança, ele traz aqui o nosso esse entendimento, essa exortação. Não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo com que vocês obedeçam aos seus desejos. Então nós temos que trazer cativo. O pecado começa na mente. O pecado começa com um pensamento, um dado, uma seta inflamada que Satanás joga em nossas mentes. E nós temos que saber administrar o pecado. Jesus nos ensinou, tá? Na graça, nós pecamos somente por pensar, por exemplo, em adultério, em coisas erradas, né, em maldades. Mas também Jesus nos ensinou que nós devemos matar o pecado, deixar ele cativo no âmbito do pensamento, para ele não chegar a se tornar um ato físico, uma atitude, um hábito. Então, nós temos que aprender a gerenciar. Se nós vemos que o inimigo está nos lançando setas, coisas mentais, aprender ali mesmo, né, jogar cativo todo pensamento que não vem de Deus, e daquele campo de batalha da mente, ali onde a maior batalha acontece. E é ali que nós vencemos as nossas maiores batalhas espirituais, né, mental. Quando chega a acontecer algo físico, é porque já foi trabalhado muito no mental. Então, nós temos que aprender aqui no campo da mente, no campo dos pensamentos, ali, já quebrar qualquer tipo de pensamento, qualquer tipo de seta que o inimigo, o mundo tenta contra nós, né, nos influenciando, tentando nos fazer, nos rebelar contra Deus, né? Porque nós vemos hoje, mais do que nunca, eu venho falando isso com algumas pessoas, mais do que nunca nós vemos o mundo tentando nos afastar de Deus cada vez mais. Cada vez mais. Nós temos Netflix, Prime Videos, streamings, YouTube, TikTok, uma imensidão de coisas que nos faz ficarmos distraídos para tirar tempo com Deus, para aprender a palavra, para crescer, para cuidar da nossa alma, cuidar do nosso espírito. E pessoas que não cuidam do espírito, pessoas que não cuidam da alma, das coisas espirituais, né? Nós olhamos para o mundo aí e vemos um mundo tão vazio, né? E essa é a estratégia desse século da pós-modernidade, né, da tecnologia, é nos desviar mesmo da atenção de buscar a Deus, né? Então, nós venhamos batalhar no campo da mente, vencendo ali mesmo, já colocando cativo todo o pensamento que tenta nos fazer pecar contra Deus, rebelar contra Deus. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumentos de injustiça.
Antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros dos seus corpos para ele como instrumentos de justiça. É interessante aqui também, uma vez que nós oferecíamos os nossos corpos, uma vez que nós oferecíamos as nossas mentes, nossos pensamentos, agora nós temos o dever de oferecer o nosso corpo, a nossa mente, as nossas, a nossa boca, as palavras, para Deus, em agradar a esse Deus, né? Mais uma vez, Romanos 12:1, coloco o meu corpo em escravidão, apóstolo Paulo falando, em escravidão é o que? Em obediência a Deus. O apóstolo Paulo tem muita autoridade nisso, porque ele foi um apóstolo que realmente foi muito obediente a Deus, foi muito obediente ao chamado que ele teve, né? Espancado várias vezes por pregar o evangelho, sempre bem direcionado para aquilo que o Espírito Santo falava para ele, e passou necessidades, uma pessoa que veio de um alto escalão, né, do povo romano, e soube o que é ter fartura e soube o que é ter escassez, né? E em tudo ele dava graça, né? Ele falou, né? Não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então esse é o morrer, né? Talvez nós não vamos passar por o que o apóstolo Paulo passou, creio eu que não vamos, mas nos oferecermos mesmo à vontade dele, que a nossa vida reflita a ele, a Deus. E 14, pois o pecado não os dominará. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, nós não estamos mais debaixo daquela dispensação de Deus, onde ele usou Moisés, usou outras pessoas, profetas, para trazer, para mostrar que nós não estávamos conseguindo obedecer a Deus, né? Colocou os mandamentos. Não, nós estamos debaixo agora de uma era que é chamada Era da Graça, Era do Espírito, no qual Jesus intercede por nós, fala: vocês não conseguem por si mesmos, mas pelo meu sangue, pelo meu nome, agora vocês fazem parte, fazem parte do reinado de Deus. Porque eu consegui, Jesus, no caso, conseguiu preencher toda a lei, o mandamento. Então, nós estamos debaixo dessa graça. Tem gente que abusa da graça, né? Talvez você já tenha ouvido falar da hipergraça, qual tudo pode, tudo é amor, o evangelho do amor, que tudo pode, né? Não, nós não devemos abusar da graça, né? É igual começamos a falar, né? Então vamos pecar mais para que a graça venha a superabundar? Não, não é assim. A Bíblia deve ser entendida por um contexto, por inteira, não só uma passagem, não só um capítulo. Versículo 15. Então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Aqui já reforçando o que eu falei. Debaixo da graça. Jesus nos comprou, agora vamos chutar o balde, vamos, né? Esse Deus aí, ele é só amor. Não, não é bem assim também não. Não sabem que, quando vocês se ofereceram a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? Aqui ele nos mostra. Escravos do pecado, esses são aqueles que não aceitaram Jesus ainda, que não têm entendimento, que não deixaram a prática do pecado, continuam praticando, maldades, pecados, mas a prática da obediência leva à justiça de Deus nas nossas vidas, né? 17, mas a graça de Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Então, você que está aqui, você que vai assistir está assistindo esse ensino online,
você faz parte disso. Passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhe foi transmitida. Você escolheu estar aqui. Foi tocado no seu coração. O Espírito Santo tocou na sua vida para vir aprender mais de Deus. Né? Então, você faz parte do reino poderoso de Deus. O pecado não domina mais sobre você. Só essa atitude de você se chegar até aqui hoje já mostra que você está buscando as coisas de Deus, né? Talvez a sua vida não esteja 100% como você gostaria, talvez existem áreas que precisam ser trabalhadas, áreas no qual o Espírito Santo precisa te ajudar a vencer. Sobretudo, a sua atitude de se chegar até Deus, a sua atitude de buscar a face de Deus para ajuda, demonstra muita coisa. Eu acho que é Leonard Ravenhill, é um americano, que diz assim: o homem que ora deixa de pecar, e o homem que peca deixa de orar. O homem que ora deixa de pecar, e o homem que peca deixa de orar. Então nós, em oração, vencemos áreas que precisamos da ajuda de Deus, nós em busca da palavra, em conhecimento, deixamos, a Bíblia fala que meu povo perece por causa de falta de conhecimento, porque nós ganhamos conhecimento de como lutar, como batalhar, como vencer, o que fazer que agrada a Deus. Então, nós fazemos parte de um reino poderoso hoje, né? Você faz parte da justiça, você é a justiça de Deus na terra, você é lâmpada e sal para esse mundo, você é o que dá gosto e que ilumina o mundo num mundo tão escuro, né? Eu fico contente da igreja. A igreja é o que dá gosto para esse mundo, né? A igreja é o que põe. Nós temos esse papel, né, de trazer luz aonde viermos a ser colocados, de trazer uma palavra de vida, de as pessoas olharem para nós e verem vida em nós, né? O crente passa por problemas, mas nós sempre nos mantemos firmes, porque nós temos Deus do nosso lado. Versículo 18: vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Somos escravos da justiça de Deus. Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Olha que o apóstolo Paulo apontando, né? Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Esse ser divino, esse Deus, eu falo que ninguém conseguiu ver a face de Deus ainda. Né? Nós tivemos experiência com o Espírito Santo, Jesus, que faz parte da essência de Deus, que é Deus, se encarnou, veio, né, a terra. Porém, esse Deus da Trindade, Deus Pai, que nós vemos na Bíblia, de tão santo, de tão poderoso, né, é difícil caber no nosso entendimento humano, que como ele das coisas divinas que ele tem. E o Paulo aponta aqui, né? Nós temos as nossas limitações humanas para entender as coisas espirituais, mas o Espírito Santo nos ajuda. Assim como vocês ofereceram os membros dos seus corpos em escravidão à impureza e à maldade, que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça, que leva à santidade. Né? Antes nós oferecíamos coisas erradas. Hoje nós oferecemos o nosso corpo à justiça de Deus, à santidade. Né? Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Antes nós éramos escravos do pecado, né? Estávamos fora dessa justiça de Deus. Agora nós somos escravos de Deus, da justiça dele. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Que fruto colherão então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. O fruto do pecado, o salário do pecado é a morte, o fruto da iniquidade, o fruto
das coisas erradas que desagradam a Deus leva à morte. Morte espiritual, morte física, né? Problemas espirituais, problemas emocionais. Nós vemos isso. É nítido, mais do que nunca isso. Né? É mais do que nunca nítido de que fruto das coisas que o mundo tem a oferecer do pecado leva somente à morte física, espiritual, emocional, em várias áreas. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Olha aí, agora nós estamos no caminho de santidade, de maturidade espiritual, crescimento, e nos leva à vida eterna. 23, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, para fechar aqui, né, Paulo enfatiza bastante como era a vida antes, como é a vida daqueles que ainda não aceitaram a Cristo, e nós que aceitamos a Jesus, né, agora não estamos mais debaixo do poder do pecado, estamos debaixo do poder de Cristo, estamos debaixo, submetidos ao poder de Cristo e da justiça dele. Nós não temos que mais pensar que o pecado domina. Né? Eu conheci crentes, conheci pessoas que estão sempre. Parece que eles estão sempre vivendo algo, sabe? Você olha para a vida deles e a gente fica às vezes triste porque eles não entenderam muito bem que eles têm um Deus poderoso, que eles não fazem mais parte do pecado, que esse Deus é do lado deles. E às vezes eles até proferem, né? Tá difícil abandonar algumas coisas. E não é fácil. Agora, Paulo traz esse entendimento para nós. O pecado já não domina mais nós. Submetam-se à justiça de Deus, submetam-se à vontade de Deus. E eu não sei se eu consigo transferir isso para você, mas o pecado já não faz mais parte da nossa vida. Nós estamos sob o poder, né, sobre esse sangue de Jesus sobre a nossa vida. Não é que nós não vamos errar, não é que nós não vamos pecar, mas isso já não é mais o nosso prazer, igual nós tínhamos antes de pecar. Nós vamos nos arrepender, nós vamos mudar, vamos querer mudar, vamos pedir ajuda. O mundo não. O mundo pratica o pecado diferente, só para você entender a diferença, e eles não estão nem aí. Faz parte deles, faz parte do hábito deles. E essa é a diferença nossa, né? Nós não estamos mais debaixo do poder do pecado. E nós estamos agora a um mandato de trazer justiça, levar a palavra, ser sal e luz, um mundo que tanto precisa, conhecer esse Jesus também, serem transportados das trevas para a luz. E esse agora, né, é o nosso papel como igreja, como homens e mulheres de Deus. Então, praticamente, Paulo enfatiza nessa carta: vocês estão debaixo do sangue de Jesus, guardados na promessa de vida eterna. Então, que você possa, nesse estudo, reforçar isso na sua mente, desse entendimento, que quem domina sobre você é Deus. Você é filho, você é filha de Deus. E Ele é aquele que controla, governa a sua vida. Está no controle porque você decidiu entregar o controle para Ele, se submeter à vontade dEle. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E Ele está sempre disposto a levantar os filhos dEle. É só a gente se achegar a Ele, que Ele vai com certeza falar: filhão, filhana, vem cá, vou te levantar,
não é o seu lugar. Então é isso que nós temos que entender. E assim eu encerro, assim eu agradeço a minha oportunidade. Quero até abrir aqui, Bruno, você falar alguma coisa, ou mais alguém, se quiser falar alguma coisa. Tá desligado a sua voz, seu fone de ouvido, o seu... Oi, Rafael. É. Oi. O que eu faria é um comentário, resumo mesmo do que a gente ouviu. Deus diz que todo que crer nele terá vida eterna. Mas quando você se entrega e você se oferece à servidão, né, você toma posse dessa vida eterna. A vida eterna já começa agora, né? Quando você toma posse, quando você se entrega a ele, e aí sim você sente essa paz que excede todo o entendimento, né? Então, muitas vezes os nossos irmãos que ainda estão na dificuldade é a falta de entrega, né? Eu já tive no meu passado muito isso, né? Creio em Deus, não tenha dúvida de que eu creio em Deus, mas se entregou a Ele é outra história, né? Então, quando você se entrega a Ele, aí sim, você toma posse da vida eterna e essa serenidade entra na tua vida e você começa a viver para Ele de uma forma absoluta. Eu estava assistindo um filme sobre a vida de Paulo e um fato que me chamou a atenção foi que normalmente eu não conhecia, mas que entre ele conhecer Jesus, né, no momento onde Jesus aparece, ele, como Saulo, ele perde a visão, fica 3 dias cego e depois volta, e ele começar o ministério dele, que foram 3 anos, né? Ele só começou o ministério dele 3 anos depois. Diz que ele, nesses 3 anos, como todo mundo tinha medo dele ainda, né? As pessoas ainda tinham medo dele, que ele teria ido para a Arábia, e ele disse que em algum trecho específico da Bíblia diz que ele foi que ele passou 3 anos aprendendo sobre Jesus, né? Então assim, fica meio implícito de que quem ensinou foi Jesus mesmo, que passou para ele, né? Então assim, o Espírito Santo de Deus, Jesus, é quem preparou 3 anos para depois ele vir toda essa batalha de construção da Igreja de Cristo, que traz todo esse ensinamento para a gente, né? A riqueza do ensinamento que a gente vê não é palavra humana, né? É palavra divina, claramente. Então, e o versículo 23, eu acho que é um versículo para guardar, Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse aí é para você botar ali na tua memóriazinha, botar e de vez em quando estar recitando, lembrando que essa é a nossa vida. Quando a gente se entrega a Ele, a gente toma posse desse dom gratuito que Ele oferta para a gente de vida eterna, e o pecado já, já não tem a menor chance na nossa vida. Amém, amém. O pessoal tinha até medo dele, né? Quando ele foi a Ananias, né? Mandato para ele orar para Paulo, né? Ele até ficou meio assim, mas esse homem aí perseguia a igreja, né? Ele falou, não, o meu servo, Deus falando com ele. Participou do processo de decisão da morte de Estevão, né? Ou seja, ele tinha uma história pesadíssima e Deus foi lá, resgatou, botou a mão, e quando ele bota a mão, não tem conversa. Você não tem opção, né? Quando ele te escolhe, é impossível existir. Amém. Gente, vou orar então e terminamos aqui. Obrigado por cada um de vocês. Vou fazer uma oração para a gente antes da gente finalizar. E quero agradecer. Pai, querido Deus, Senhor Jesus, obrigado, meu Deus, pela vida de cada um que se encontrou aqui hoje, Pai.
que veio, você chegou para poder aprender mais de ti, Pai. Pai, eu, Rafael, não tenho muito a oferecer, mas o teu Espírito Santo, nós cremos que agiu aos corações, nós cremos que a sua palavra, Pai, que nunca volta vazia, já está gerando fruto, Pai. Nós cremos, Pai, que existe um novo entendimento da sua soberania, do seu poder, da obediência, que nós, como crentes, temos em relação ao Senhor, de que nós já não vivemos mais debaixo da obediência ao pecado, mas da obediência a Deus. Nós cremos, Pai, ó Deus, Senhor Jesus, que o Senhor falou aos nossos corações, que nós estamos certos de que a vida eterna já foi nos dada, que nós estamos a um caminho, Pai, ó Deus, aguardando a promessa. Pai, eu oro para que o Senhor toque aos corações, sabendo de que nós carregamos a verdade que o mundo tanto necessita, carregamos, Pai, ó Deus, aquilo que é a cura para um mundo doente, para um mundo carente, para um mundo escuro, que os seus filhos, que cada um que se encontram aqui, Pai, se sintam, Pai, ó Deus, empoderados pelo seu Espírito Santo para levar, Pai, ó Deus, a sua palavra, para levar, Pai, ó Deus, uma oração, um sorriso, um abraço, Pai, ó Deus, a um tempo como esse, Pai, escolhidos para um tempo como esse, para serem, Pai, ó Deus, luz e sal da terra. Pai, eu oro para que cada um venha receber aquilo que é da sua vontade, que o Senhor possa realizar os sonhos do coração também, dê um bom resto de noite e um bom final de semana para cada um deles, Pai. Visita nas áreas que há necessidades, se há necessidade de alguma provisão, se há necessidade de alguma cura divina, de uma intervenção, Pai, nós oramos, Pai, que o Senhor venha, se achegue, visite os familiares, aqueles que estão afastados, aqueles no qual seus filhos estão orando por eles, coisas que eles estão orando, Pai, desejos que é do seu coração para a vida deles, ou problemas, Pai, que eles estão enfrentando, Pai. Que o Senhor seja com eles em tudo que eles fizerem, que assim como Moisés falou, que ele não daria um passo sem a sua presença, que eles também falem em suas bocas, que eles não darão um passo se não for a sua presença com eles. Pai, assim eu agradeço pela oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém, gente. Obrigado. Sexta-feira que vem, compartilha com alguém, chama alguém para ser abençoado com esse estudo e vai ser bênção. Keila, quer falar alguma coisa? Não. Só falei amém mesmo, concordando com a oração. Muito boa palavra. Amém. Obrigado.